Vamos a mais uma conexão CrossFox. Hoje nós estamos recebendo Sérgio Roberto Silva dos Santos. É um engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em economia, negócios. Enfim, é um homem com alto credenciamento, inclusive com relação à energia ambiental, que é um tema da moda, né? Um tema importante que o mundo inteiro está conversando. Sérgio, poderia contar para a gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como é que esse tema entrou na sua vida? Certo. Eu me formei na época do Plano Collor, que era um período muito difícil, né? E aí eu me vi sem emprego. Aí eu mudei do Rio para São Paulo, rapidamente. Comecei uma vida como engenheiro eletricista na parte de instalação. O engenheiro que trabalha com instalação, ele é quase como se fosse um clínico geral. Ele entende de tudo muito pouco. Aí, numa fase da minha vida, eu precisava instalar uma lâmpada, aí precisava do auxílio de um especialista em iluminação. Precisava instalar um transformador, um especialista em transformador. Eu falei, não entendo de nada. Todo mundo que vem aqui entende muito mais do que eu. E você é formado? Formado, mas cuidando de tudo. Então, de tudo um pouquinho. Aí eu fui visitar uma empresa, é o destino, né, Flávio? Eu fui visitar uma empresa para ver um outro assunto e tinha um catálogo na mesa que falava proteção contra surtos. Aí, quando a pessoa que estava me atendendo saiu da mesa, eu olhei aquele catálogo, quando ela voltou, eu perguntei, o que é isso? Ele tirou o catálogo da minha mão e falou, isso é um assunto muito difícil para você, esquece isso aqui. Aí eu falei, aí quando eu cheguei em casa, eu falei, vou ver o que é aquilo. E aí eu vi que era um assunto novo. O que era proteção contra surto? Evitar a queima dos equipamentos eletrônicos provocados por descargas atmosféricas. E, de fato, era novo, ninguém mexia naquilo. Eu falei, eu quero aprender alguma coisa, ser bom em alguma coisa, ser um especialista em alguma coisa. E esse assunto é novo. Aí eu vi uma oportunidade. Isso aí eu acho que é válido para os colegas que estão começando na profissão também. Existem oportunidades. Assuntos novos abrem muitas portas, porque está todo mundo aprendendo, ninguém sabe. E aí eu comecei a me envolver com esse assunto lá atrás. Entender como evitar que os equipamentos eletrônicos queimassem. Isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo na época, que era a telefonia, privatização da telefonia e a telefonia celular. A gente tem aquelas estações radiobase, aquelas torres de celular na estrada. Uhum. Ali dentro tem muita eletrônica, muitos equipamentos de comunicação sofisticados e uma antena de 10 metros, 15 metros, 20 metros. Aquilo é tudo que a descarga atmosférica precisa para ser feliz. Muito equipamento eletrônico e um ponto de impacto da descarga atmosférica. Então, muitas empresas começaram a estudar, muitos profissionais, porque existia muita demanda daquilo. Evitar que os equipamentos queimem durante tempestades, durante descargas atmosféricas. E aí vamos dizer assim, eu dedico a minha vida a isso. Aí você começa a falar, você cria uma identidade com aquilo que você trabalha. Então a minha vida hoje está muito dedicada a isso, a minha vida profissional. Hoje você é uma referência no tema. Mas obrigado. Como você mesmo disse, você pegou um tema novo. Como é que você conseguiu se especializar em algo que ninguém era especialista? Nesse caso, eu acho que existe o mérito de você identificar a oportunidade. Existe o mérito, qualquer pessoa pode aprender, qualquer coisa. Você precisa se dedicar. Estudar, ler, essa coisa. Agora, o material tinha muito pouca coisa, mas eu trabalhava, essa empresa que eu falei que a pessoa tirou o catálogo, ele me devolveu o catálogo depois, porque ele me contratou. E aí era uma empresa alemã. Aí o que acontece? Você pergunta alguma coisa para outra, lê o que tem e vai criando o seu caminho. Você vai descobrindo, você vai estudando. É muito estudo, a verdade é essa. Ler muito, estudar, ouvir quem sabe. Muita tentativa e erro, muita coisa é tentativa e erro. Você faz... Tem que ser assim, né? Não tem uma base, né? Você faz, fala, deu certo. Às vezes deu certo, você nem sabe por quê, mas deu certo. Às vezes deu errado, você volta. Porque o nosso grande problema para quem trabalha com raio, quem trabalha com descarga atmosférica, você não acende um botão e o raio cai. Então você faz tudo que você acha que está correto. Você tem que esperar a descarga atmosférica cair, e muitas vezes demora meses, para saber se aquilo que você deu certo, senão você volta. Entendeu? Então, às vezes o cliente liga assim, um mês depois, por exemplo, a gente fez serviço em junho, não cai raio aqui em São Paulo nessa época do ano. Então você fala assim, o cara fala, legal, você tem que esperar chegar a novembro.
novembro, dezembro e... Posso fazer uma analogia? Não sei se é como você estava falando sobre os estaduais, né? Foi campeão dos estaduais. Espera, vamos ter a Libertadores e o brasileiro, aí a gente vai ver se aquilo lá está dando certo. E é o caso que a gente trabalhava com descargas atmosféricas. O raio é a prova do que você fez, é o seu grande inimigo, ele está sempre te acossando. Então você tem que ter uma dose de humildade muito grande. Tá certo? E procurar fazer o que é correto. Aí, nesse tempo, a gente criou normas técnicas, literatura, trabalho de pesquisa. Só para complementar essa parte, eu trabalhava aqui em São Paulo o dia inteiro, a maior parte do tempo em São Paulo, e voltava para Sorocaba. Quando eu voltava para Sorocaba, eu parava na USP. Eles têm a biblioteca lá que é disponível para todo mundo. Eu sentava lá na biblioteca e o que tinha eu lia lá, entendeu? É mais ou menos assim. Você chegou a escrever, você fez livros, etc. Eu tenho para deixar esse material? Desculpe. Eu tenho vários artigos, eu tenho uma coluna na Revista de Cidade Moderna que a gente faz isso. Eu tenho um livro escrito, mas esse livro não foi publicado no Brasil. Esse livro é um projeto da ONU para levar informação para países pobres da África. Então um colega meu, é o Hélio Sueta, né? E o professor Rui Atofim da USP também, nós fomos convidados para escrever uma parte do livro, outras pessoas fizeram uma parte do livro. Então a gente produz muito, né? Isso é uma coisa que... Eu sou uma pessoa tímida, muito tímida, mas eu assim, modéstia à parte, eu tenho coragem de me expor. É difícil, mas eu sempre falei assim, eu tenho que expor minhas ideias. Claro. Né? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um congresso, que eu fui apresentar uma palestra, a palestra era às 3h da tarde, eu cheguei às 8h, sentei na mesma cadeira e cada hora que mudava o palestrante, que se aproximava da minha barriga, eu fazia era uma sensação... Aí eu pensava assim, aí eu vou embora, não sei que eu passei mal, mas eu fiquei... Aí quando a gente entra para falar... Aí é o nosso conhecimento, claro, né? Claro. Aí você está no seu mundo, né? Aí toda a atenção vai embora, né? Exige preparo também. Você não pode ir para uma palestra... Não, a gente prepara, estuda o tema, pega os slides e vê a sequência. E aí eu comecei. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho. Isso eu gosto muito de dividir com os colegas o que eu sei e também o que eu não sei. Eu gosto muito de dividir com os colegas. Eu acho que essa interação... para a nossa profissão é muito útil. Quando você começou o trabalho, você falou em Plano Collor, nós estamos falando no começo dos anos 90. Exatamente. Então nós estamos falando em coisa de 30 anos, mais ou menos. Outros especialistas apareceram. Hoje você diria que existe alguém que estiver nos vendo e que quiser partir para esse ramo, hoje ele tem uma bibliografia boa para poder se especializar? Hoje tem bastante material. O catálogo que os fabricantes de produtos têm são muitos catálogos técnicos, não é só o produto que está lá, tem muita informação, tem muita coisa na internet boa, certo? Só que na internet a pessoa precisa fazer a seleção, tem muita coisa muito boa e muita coisa muito ruim. Mas hoje é tipo assim, não é o Sérgio, é um grupo de profissionais dedicados a isso. A gente tem, eu posso falar com toda a segurança, Flávio, que o Brasil é um país muito respeitado lá fora, em termos de proteção contra as descargas atmosféricas. Eu, assim, como é professor, acho que não é propaganda, assim, por exemplo, a gente tem o professor Alexandre Piantini aqui da USP. É um cara respeitado no mundo inteiro, né? A gente tem o nosso colega Araújo também, Hélio Sueta, é uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Então, e a comissão que trabalha hoje nas normas, fazendo as normas, são pessoas muito dedicadas, porque são pessoas identificadas com o termo. Não é tipo assim, trabalho, isso, fechou, acabou, eu vou embora. Não, as pessoas se dedicam muito a esse assunto. Um local onde você falou, nós temos um local onde há uma concentração para geração de eletricidade. Ele é um ponto de atração para raios? Não existe nenhum ponto de atração para... O raio não é atraído por nada, né? Olha só. Não é. Aquela coisa de campo aberto, árvore, nada disso. Não. O que acontece? Campo aberto e árvore é o ponto de impacto, porque a descarga atmosférica ela surge na nuvem e ela vem em direção ao solo. Se a gente pegar, por exemplo, a Avenida Paulista, tem vários edifícios que vão interceptar essa descarga atmosférica. Se eu pegar, por exemplo, uma usina fotovoltaica que tem aqueles painéis no chão, não tem nada no caminho que intercepta a descarga atmosférica. Então, a gente fala que as coisas são mais vulneráveis. Tá. Quanto mais alto, mais vulnerável é. Então, por exemplo, uma coisa muito vulnerável, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É no alto de uma montanha, não tem nada, então ele é muito vulnerável. Não porque a estátua atrai o raio, porque o raio vai em direção ao solo, ele vai encontrar alguma coisa ali,
aí ele vai, entre aspas, bater ali. Num espaço livre, né? Exatamente. Para entender bem, a Avenida Paulista, ela tem vários edifícios, mas ela está no lugar alto. Ela é mais vulnerável a raios ou não? Ela é muito vulnerável a raios. A Avenida Paulista é muito vulnerável a raios. Individualmente, os prédios não são tão vulneráveis assim. Eles são. Todos os prédios ali têm um para-raios. O problema é que, como são muitos prédios, você tem muitas possibilidades de prédios serem atingidos pelo raio. Então, ali na Avenida Paulista, todos aqueles prédios ali, uma vez ou outra, já foram atingidos. Só que o raio, ele se divide. Uma hora ele vai atingir um prédio, outra hora ele vai atingir outro. Agora, imagina uma cidade que não seja tão... Campos do Jordão, por exemplo. Tem um prédio lá em Campos do Jordão, tem tanto. Então, aquele prédio alto, ele vai ser atingido, porque só tem ele ali no caminho. O raio só tem ele para encontrar, entendeu? Assim, eu estou aproveitando bem a condição de leigo para aproveitar um especialista como você. Muita gente acha que o raio vem do solo. Na verdade, ele começa na nuvem. Qual é o trajeto de um raio? O raio vem do solo e vem na nuvem. O que acontece? Esquenta de manhã, forma uma nuvem. Nesse processo de formação da nuvem acontece o atrito. Esse atrito vai separando aquela coisa, carga elétrica positiva de um lado, carga elétrica negativa do outro. Então, vamos dizer, a base da nuvem fica carregada negativamente. Automaticamente, ela vai gerar no solo uma carga positiva. É como a parte negativa da nuvem fosse atraindo a carga positiva. Aí você imagina um prédio, aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo. É como se fosse um ímã atraindo um monte de pelotinha de metal. Então, você tem um negativo aqui e o positivo que vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ele chega no topo do prédio, o que acontece? A descarga vai vindo da nuvem, ela vem devagarinho, relativamente devagarinho. E vem uma da nuvem para o solo e outra do solo para a nuvem. E elas se encontram no meio do caminho. Quando elas se encontram no meio do caminho, a gente fala o que a gente fala que é a ionização do ar. O ar vira um condutor, o ar é um isolante. Por isso que a nuvem vem, a descarga atmosférica é como se ela fosse fazendo um caminho, rompendo esse isolamento do ar. Quando eles se encontram, aí toda aquela carga da nuvem sai para o solo. Aí é o clarão. Só que esse é um processo muito rápido, que a gente não consegue perceber a olho nu. Então, na verdade, o raio vem da nuvem para o solo, mas também do solo da nuvem. Sempre é um movimento de duas direções. É o encontro, na verdade, que existe, né? De novo, vou insistir em Avenida Paulista, porque ela é um ponto de referência. O dia inteiro, eu estou naquela região há muito tempo, o dia inteiro tem gente andando para lá e para cá. Começou uma tempestade, nuvem carregada. Você recomendaria que as pessoas saíssem da rua? Muito importante. Não existe proteção contra descargas atmosféricas em áreas abertas. Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera, a Praia de Santos, as pessoas têm que sair para um lugar fechado. Então, por exemplo, na Paulista, tem loja, tem shopping, não existe. Agora, o mais importante que as pessoas talvez não saibam, que as pessoas em áreas abertas, elas não morrem porque o raio atingiu a cabeça dela. Não é isso. O raio atinge o solo. Quando o raio atinge o solo fica eletrificado. É como se a pessoa estivesse pisando num barramento de cobre energizado. E as pessoas morrem porque a gente chama tensão de passo. O pé direito está num potencial, o pé esquerdo está no outro potencial. Passa uma corrente elétrica pelo coração. Tem um caso famoso do CT do São Paulo, que cai com raio, as pessoas do outro lado. Porque aquilo lá, só que quando a gente fala energizado, não é a tensão da tomada 127 volts, são milhares e milhares de volts. Então, fechou o tempo, entra para o lugar abrigado. Não pode ser aqueles quiosques de praia, porque ali não, porque vem para o chão. Um edifício, uma casa, se está na praia, pede licença e entra numa lanchonete ali, entendeu? Mas não uma cobertura simples já resolve? Já adiantaria bastante, tá? Mas é melhor totalmente fechado. Assim, o importante não é nem ser o fechado, o importante é o piso, ser um piso de cimento, ser um piso de asfalto, alguma coisa assim, tá? Quem está no carro, fica no carro, sai do carro? Fica no carro fechado, não encosta no metal, fecha as portas, fica sentado, porque não é que o pneu isola, é que a gente fala que é uma gaiola de Faraday. O raio vai pegar o carro, como aquilo é metálico, ele não é como se fosse o invisível, ele vai passar e vai seguir direto e sair. Entendeu? Então, a pessoa que está lá dentro, ela não vai sentir nada. O princípio básico da proteção em qualquer questão de eletricidade é o seguinte: a corrente elétrica ela tem que sempre fluir.
Quando a corrente elétrica encontra um obstáculo, ela se transforma de energia elétrica em calor, alguma coisa assim, pode gerar uma explosão. Então, no carro, por ser metálico, a corrente vai passar pela estrutura metálica do carro, a mesma coisa que um avião, e vai seguir. E a pessoa que está lá dentro, ela não vai sentir nada. Só que ela não pode, tipo assim, vou abrir a janela e encostar na porta de metal. Não pode. Vou abrir a porta e, porque está meio quente, colocar o pé no chão. Aí o raio vai encontrar um caminho pelo seu corpo. Então, fica no carro com o carro todo fechado. Pode ligar o ar-condicionado, aí não tem problema. Pode, não tem problema. A parte elétrica do carro não vai interferir nisso, não. Pode ligar o ar-condicionado sem problema. Como uma tempestade não demora tanto tempo assim, uma chuva demora tanto tempo. A parte elétrica não demora tanto tempo. Em 10, 15 minutos ela consegue sair, mas espera terminar e sair. Os apagões, a gente teve uma época aí, voltando um pouquinho no tempo, de apagões, tem a ver com raios? Tem necessariamente. O raio é a maior causa de falhas no sistema elétrico, tá certo? Porque a rede elétrica é muito exposta, a rede elétrica está muito alta, então ela é muito atingida por descargas atmosféricas, né? E os equipamentos, os transformadores, os postes, tudo aquilo, ele é fabricado para aguentar um certo nível da energia da descarga atmosférica, mas às vezes ultrapassa. Aí, quando ultrapassa, ela forma uma espécie de curto-circuito, sai o raio da linha, daquela parte onde tem o cabo, e vai para a Terra, forma um curto-circuito, automaticamente o sistema desliga. E aí tem um tempo para voltar. Se gasta muito dinheiro para fazer com que as redes tenham mais suportabilidade às descargas atmosféricas, mas não é perfeito. Então, realmente, muitos apagões são causados por descargas atmosféricas. Eu diria até a maioria. Um raio derruba um avião? Nunca. Não? Não. Todo avião ele é atingido 2 a 3 vezes por ano por uma descarga atmosférica. Ô, louco. Eu já tenho medo de avião, agora piorou. Não. Pode ficar tranquilo, porque é indiscutivelmente o meio mais seguro. E porque ele é uma gaiola de fada, ele é o mesmo princípio do carro. O raio passa pela estrutura metálica do avião, ele não vai enxergar, ele vai passar e vai seguir direto lá. São feitos inúmeros, a Embraer faz inúmeros testes, inúmeros estudos. O único problema que tem é que hoje a gente está mudando a estrutura dos aviões para compósitos, estruturas plásticas, metálicas, né? E aí eles não são mais tão, vamos dizer assim, resistentes às descargas atmosféricas, mas estão sendo feitos, hoje em dia os aviões continuam sendo metálicos, então estão sendo feitos estudos para que os novos aviões tenham as mesmas características de blindagem eletromagnética, a gente chama de blindagem eletromagnética, que os atuais aviões. No passado, quando os aviões eram de madeira, os primeiros aviões que voaram aqui no Brasil, na VASP e tudo, eles eram de madeira, aí sim, eles eram atingidos por descargas atmosféricas, correram várias mortes. Mas hoje os aviões, nem raio, nem turbulência, derruba avião. Isso aí, olha que boa informação. Raio, nem turbulência. Não existe caso relatado na história, por exemplo, de um avião que caiu por causa de uma turbulência. Aquele avião, por exemplo, da Air France, que caiu no Rio de Janeiro, ele entrou numa turbulência, mas ele não caiu pela turbulência. Ele caiu porque os pilotos ali fizeram certos procedimentos que causaram a queda do avião. Mas a turbulência, se não derrubou o avião. Quer dizer, eu fico apavorado, não precisa ficar, então. Não, vai ficar porque... É desconfortável. Desconfortável, mas é o meio mais seguro que tem. A gente não lembra o último acidente, infelizmente, que aconteceu no Brasil, aquele da TAM. Se a gente for puxar na memória, isso já tem 10 anos, mais de 10 anos, né? É bastante tempo. O avião, pelo menos esses aviões comerciais que a gente voa, são absolutamente seguros, totalmente seguros. Eu queria que você falasse sobre a Embrastec. Você é um consultor. O que é a Embrastec? A Embrastec é uma empresa, ela fica em Ribeirão Preto, é uma empresa nacional que fabrica os dispositivos de proteção contra surtos. Eu acho que todo mundo, mesmo leigo, ele conhece o disjuntor. Tem um curto-circuito, o disjuntor abre. O dispositivo de proteção contra surtos, ele faz a mesma coisa com relação ao raio. Porque a gente está pensando no raio que está caindo, aquela coisa que vem no céu. Mas quando o raio atinge o solo ou atinge o prédio, ele entra na nossa instalação elétrica pelo sistema de aterramento. Isso é inevitável. E uma parte dessa energia vai para as câmeras, vai para o seu computador, vai para a geladeira, vai para a televisão. O dispositivo de proteção contra surtos, ele faz uma coisa diferente que o disjuntor. O disjuntor abre, ele interrompe a passagem da corrente. O raio é mais rápido do que isso. Então, se o disjuntor for abrir, o raio passou.
e a gente vai queimar o nosso equipamento e o disjuntor está abrindo. Então, a alternativa foi o quê? O que a Imbrastec fabrica, dispositivos de proteção contra surtos. Ele fecha o circuito, ele dá um caminho para que a corrente do raio não passe pelo seu equipamento. Falando de uma maneira muito simples, é como se fosse uma válvula de alívio de pressão. Ou você lembra, a gente chamava no Rio de ladrão da caixa d'água? Sim. Eu vou falar que ladrão no Rio, o pessoal já vai associar. A caixa d'água sobe, quando ela vai vazar, ela sai por um outro lugar. O DPS ele faz a mesma coisa, ele dá um caminho para a corrente passar que não passe pelo meu equipamento. Entendeu? Então, a Imbrastec, ela faz esses DPS, ela fabrica esses dispositivos para que as pessoas instalem na casa deles, ou nas fábricas, ou nas empresas, para que a descarga atmosférica não danifique os equipamentos. Uma descarga atmosférica, ela danifica o equipamento não quando ela cai, nesse caso, não quando ela cai no prédio ou quando ela cai no chão. Se cair um raio aqui na Marginal Tietê, a gente deve estar uns 2 quilômetros de lá, aqui eu vou sentir isso. Porque o raio, aquilo que a gente vê no Sol, ele é como se fosse uma antena. Então, ele emite uma energia. E os nossos cabos, aqui o cabo que está na sua casa, lá em cima, dentro da parede que a gente não vê, funcionam como uma antena que recebe aquela energia. Então, olha só, o raio caiu, gerou aquela energia, tudo que está em volta vai receber uma parte daquela energia e vai sair conduzindo. Então, o DPS está no caminho desse cabo para desviar, ele percebe que a tensão aumentou, ele fecha o circuito, a gente fala fechar o circuito, ele vira um cabo, ele joga essa corrente na terra, no sistema de aterramento, e evita que essa corrente passe pelo seu equipamento. Então, Você falou Rio de Tietê, a água, ela atrai raio? não atrai. Nada vai atrair o raio. O cara está na piscina, por exemplo, começa a chover. É tendência, todo mundo sai correndo, está no mar. Correto. Por quê? Porque a água é boa condutora de eletricidade. Então, imagina que eu estou a 300 metros de distância de onde cai o raio. Eu estou no solo seco. Essa corrente que vem pelo solo vai ter uma certa dificuldade em me encontrar. Agora, imagina que eu estou na praia. Caiu um raio, essa corrente vem pela água, a água é uma boa condutora de eletricidade. Então, o raio alcança mais distância. Ela não atraiu, ela simplesmente ajuda na condição. Exatamente. Porque o problema não é o raio quando ele está vindo. O problema é onde ele atinge. E como ele vai chegar até mim? Na rede elétrica ele chega pelo ar, na praia ele chega pela água molhada, na água ele chega diretamente. Entendeu? Então tem que fazer isso mesmo. Tem que sair. Do tempo que você começou para hoje, é claro que houve uma grande evolução na segurança. Dá para melhorar ainda mais? Dá para melhorar ainda mais. A gente investe muito em tecnologia. No caso, por exemplo, lembra que a gente tem um laboratório, a gente aprende, a gente vai em congresso, a gente estuda muito. Por quê? Porque a proteção acompanha o avanço da tecnologia. Os equipamentos mais modernos são mais sensíveis, eles são mais fracos. Antigamente, assim, a gente acha que tem a mesma idade. Você lembra da televisão antigamente, a preto e branca? A gente chutava, né? Era. Hoje em dia, essas televisões a plasma, se você espirra, ela já para. Então, a gente colocava bombril. Bombril, essa coisa toda, né? A geladeira antigamente, essa coisa toda. Hoje os equipamentos são muito eletrônicos. Até os carros são eletrônicos hoje em dia. Então, quanto mais eletrônica, mais sensível é o equipamento. Então, mais vulnerável ele é às descargas atmosféricas. Então, é uma luta de gato e rato. O raio é o mesmo, o raio não muda. Mas os equipamentos são mais sensíveis. Então, a gente tem que fazer equipamentos protetores, DPS, mais rápidos e mais eficientes. Agora, o que precisa melhorar muito? A consciência das pessoas, a consciência dos consumidores e a consciência dos profissionais da área elétrica. Porque o que acontece? Eu posso fazer uma instalação elétrica sem nenhuma medida de proteção e eu estou contente. Então, a medida de proteção é sempre preventiva. Então, o profissional da área elétrica precisa orientar os seus clientes o que ele deve fazer. Seja as medidas pessoais, sair da praia, essas coisas todas, seja instalar dispositivos de proteção contra surtos, para-raios, fazer o sistema de aterramento de tal forma que eles fiquem seguros. Tá? Porque o raio, a gente não sabe onde ele vai cair. Ele é sempre uma possibilidade. Então, muita gente, às vezes eu vou em prédio, está tudo errado. Aí o cara vira para mim, mas nunca aconteceu nada, porque nunca caiu raio aqui. Tomara que continue não caindo. O dia que cair, você vai ter uma surpresa desagradável. Carro elétrico atrai raio? Não. O carro elétrico, em termos de raio, é a mesma coisa que o carro convencional. O carro convencional, hoje em dia, ele é muito elétrico.
Um carro hoje em dia, um carro convencional, hoje tem muita eletrônica, a gente fala eletrônica embarcada, até software ali dentro tem essa coisa toda. A única diferença do carro elétrico é que, em vez de usar a gasolina, que a gente fala que é um motor a combustão ou etanol, ele usa uma bateria. Essa bateria não tem assim, capacidade de atrair raio. Por que eu sempre falo que nada atrai raio? Uma nuvem, ela está a quilômetros de distância da Terra. Ela não enxerga. Quando ela sai, quando ela começa aquele processo de vir pra Terra, ela não enxerga nada que está aqui embaixo, entendeu? Então, à medida que ela vai se aproximando da Terra, as coisas vão subindo, aquela carga positiva vai saindo, ela sai de vários pontos. Um deles vai se conectar. Então, a descarga atmosférica ela é totalmente probabilística, é aleatório. Onde cai o raio, a gente não sabe. A bateria, essa bateria do carro elétrico não é um polo de atração? Não, não é um polo de atração. Não, ela não tem energia suficiente para, vamos dizer, entre aspas, incomodar o raio lá em cima. Ela não, e, normalmente, dificilmente um carro seria atingido por uma descarga atmosférica, tá? Pode ser, mas isso num lugar muito deserto. Normalmente, o que são atingidos por descargas atmosféricas? Estruturas mais altas. Lá na Paulista tem muita torre. Ali é um ponto que cai muito raio. O Cristo Redentor, aquele Empire State Building nos Estados Unidos, né? São lugares muito altos. E lugares também... Por exemplo, São Paulo é uma ilha de calor. Então, São Paulo favorece muito a formação de nuvens. Por quê? Porque a gente tem o Tietê, a gente tem o Pinheiros, a gente tem lago, a gente tem muita água. Essa água evapora durante o dia, forma as nuvens no final da tarde. Se a gente parar para perceber bem, a maioria das descargas atmosféricas acontece no final da tarde. Sim. Por quê? Porque ela é formada de manhã, nunca do dia para outro. Por quê? Porque ela esquenta durante o dia, até meio-dia, 2, 3 horas, forma a nuvem. Se não forma uma nuvem, resfria. Então só vai começar o processo novamente. Por isso que a gente tem as chuvas de verão. Porque é aquele período em que a temperatura é muito alta, consegue evaporar uma massa de água considerável, não pode ser pouca para formar uma nuvem bem grande, e no final do dia aquilo começa a resfriar e acontece a precipitação. E, ao mesmo tempo, aquela quantidade de carga que está acumulada na nuvem, de eletricidade que está acumulada na nuvem, é tão grande que a nuvem não consegue mais mantê-la, não consegue guardar mais aquela energia. E aí ela descarrega. Queria que você falasse sobre a SPDA. Tá. O SPDA é um nome bonitinho. É o SPDA. O SPDA. Ele é um nome bonitinho do para-raio. O que é o SPDA? É um sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Antigamente, a gente colocava um mastro metálico no alto de um prédio para que a descarga atmosférica atingisse aquele mastro. Ele é metálico, ele está conectado por um cabo lá no sistema de aterramento, aí você dava um caminho para a corrente atingir o mastro, descer pelo fio e chegar no sistema de aterramento. Hoje em dia, por que é mais complexo? Porque os prédios são mais complexos. A gente tem edifícios, fábricas que são muito complexas. Então, você precisa fazer... o princípio é o mesmo, mas você precisa fazer, vamos dizer assim, mais bonitinho, com mais detalhes. Então, um sistema... Por que é um sistema? Porque é um conjunto de coisas, de proteção contra descargas atmosféricas. Ele protege a edificação. Ele protege esse prédio. O SPDA protege o prédio. O SPDA não atrai o raio. Só que se o raio for atingir esse prédio aqui, ao invés de atingir o telhado, a caixa d'água, uma antena, ele vai atingir o que a gente chama captor, que é esse mastro. Ele vai pelos condutores de descida e vai ser drenado pelo sistema de aterramento. Porque ele é até mais alto, já é porque ele já é posicionado numa posição que é o provável caminho que o raio tem para atingir um prédio, entendeu? É como se eu fosse colocar um segurança na porta daqui da CrossFox. Eu não vou colocar esse segurança de costas, eu não vou colocar esse segurança do outro lado da calçada. Eu tenho que posicionar ele de tal maneira que qualquer pessoa que venha entrar encontre ele. Ele não vai chamar a pessoa, mas a pessoa normalmente encontra ele. O SPDA tem que ser posicionado de tal maneira que o raio encontre ele nesse caminho. Se ele for posicionado de uma maneira errada, o raio vai encontrar a caixa d'água, vai encontrar um telhado de madeira, vai encontrar uma telha, um material combustível, e o para-raio vai ficar ali, não vai ver o raio não vai ver o para-raio, ele vai atingir o prédio. Quando ele atingir o prédio, ele vai causar o dano. Você é um homem de extrema experiência. Você fala assim, se for posicionado errado. Existem prédios com para-raio posicionado errado? A maioria está ali. É. Porque, sabe o que acontece? Assim, eu acredito que é a questão de quem trabalha com proteção.
A proteção ela nunca interfere no funcionamento das coisas. Então, por exemplo, se o prédio tem uma iluminação mal feita, alguém vai reclamar, poxa vida, aí eu coloco meu carro na garagem, mas não está iluminando, quem vai consertar? Tá certo? O ar-condicionado não está funcionando legal. Pô, tá maior calor aqui, aí alguém vai consertar. Ninguém vai olhar o que está lá em cima do prédio. A pessoa coloca lá, só vai ver se o para-raio está errado em duas situações. Se o raio cair, aí alguém vai ver que está errado, ou se for feita uma inspeção por um profissional qualificado. Só que a gente tem um problema, Flávio. A gente tem na área elétrica muito esse problema. E é aquilo que eu estava falando lá no comecinho. A necessidade de ser um especialista ou ser um generalista. Então, por exemplo, como é um serviço, tem muito. São Paulo é uma cidade que tem muito prédio, então tem muito serviço de SPDA. Muita gente se aventura nesse sentido. Até nisso. Até nisso. Poxa vida. Até nisso. E aí o que acontece? A pessoa vai contratar. Se o prédio, por exemplo, o síndico do prédio for uma pessoa consciente, ele vai ver o currículo da pessoa, a experiência, os serviços que ela prestou, e vai ver o preço. E vai ver que o serviço oferecido é coerente com o preço que está sendo cobrado. Só que se não for uma pessoa coerente, ele vai falar, legal, o cara vai lá, vai fazer um serviço, ele é engenheiro eletricista, né? Não é como a medicina, que é cardiologista, oftalmologista, não existe isso na área elétrica, infelizmente. E aí ele vai ver o preço. A pessoa que não é qualificada, ela vai ganhar pelo preço, ela vai fazer um preço bem menor. E ele vai fazer uma inspeção, ele vai fazer essa inspeção errada. Entendeu? Então ele não vai perceber, até pela falta de experiência, que aquele para-raio está mal feito. Tá certo? Isso acontece muito, muito, muito. Né? Infelizmente. Tecnologia evoluiu no... Eu posso chamar de para-raio, né? Não te incomoda, não? Claro, não, claro que não. Há uma evolução no... Você falou, tinha aquela coisa, quase que uma anteninha, puxava e tal. Hoje está modernizado esse processo? Está modernizado, porque hoje em dia se usa muito a própria estrutura do prédio. Então, olha que legal. Quando a gente está olhando o prédio aqui, a gente está olhando madeira, a gente está olhando cimento. Mas dentro do prédio eu tenho ferragem, eu tenho as ferragens que formam a estrutura do prédio. Aquilo já é o que a gente chama um para-raio natural. E hoje em dia evoluiu no sentido que tem muita informação em relação a como o raio é formado e como o raio funciona. Porque o raio é muito rápido. Então a gente fica olhando, aconteceu um aqui, a gente está olhando para aqui, o outro já aconteceu ali, amanhã não acontece. Então a gente tem câmeras, tem sistemas que detectam, que medem a corrente. Então a gente tem mais informações do processo que o raio forma e como montar o para-raio. Só que é o seguinte, a filosofia é a mesma. Não tem, nessa parte do SPDA, não tem muita tecnologia. As tecnologias que tem, a gente chama de para-raios milagrosos. Eles fingem que atraem o raio. Aí, isso aqui no Brasil nem é permitido, graças a Deus. Mas a tecnologia evoluiu no sentido de como é feito. Alguns materiais mais leves, alguns cabos mais eficientes, né? A tecnologia evoluiu mais na parte do DPS. Porque a gente protege parte eletrônica, então hoje tem um computador, amanhã tem um carregador de veículo elétrico. Então, cada equipamento eletrônico tem um tipo de proteção para ele. Nessa parte evoluiu. Tá? E o profissional que quiser se especializar nisso, ele tem hoje locais, por exemplo, eu quero virar um especialista na colocação de um para-raio e tal. Há como... Existem cursos? Existem muito bons cursos. Existem cursos, existe muita coisa boa na internet, existem cursos que a pessoa faz, alguns cursos são cursos de especialização, né? Em algumas universidades, algumas faculdades, eles mesmos oferecem cursos. Algumas empresas também oferecem cursos, muito bons cursos. A pessoa, se precisar, ela vai ser um bom profissional, ela tem meios de fazer isso. Agora precisa investir. Hoje você diria, então, que não tem a dificuldade que você teve lá atrás. Não tem. Hoje em dia a pessoa não tem. Hoje em dia tem o caminho. Assim, tipo assim, já, o pessoal no passado carregou a pedra. Então, o caminho das pedras hoje é bem mais fácil. Muito mais fácil. Agora, curioso quando você fala que não há uma preocupação tão rigorosa com relação a, em termos até de fiscalização, com a colocação desse para-raio. Na verdade, o que acontece? Os prédios, eles têm o AVCB, a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O que a gente precisa, o prédio precisa entregar é um laudo de inspeção assinado por um profissional. Então, o que o bombeiro, até correto, que ele vai ver é que existe algum profissional que se responsabilizou pelo aquilo lá. Mas, infelizmente, a gente tem bons e maus profissionais. Entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, você já viu que você fez entrevista, por exemplo, sobre sistemas fotovoltaicos, eu até assisti. Sim.
no começo, quando começaram o sistema de fotovoltaico, eram especialistas que trabalham. Hoje em dia, o mercado foi mudado. O vento está soprando para esse lado, deixa que eu vou. Então, esse não é um problema só, é um problema da nossa profissão, da maneira... Mesmo aqui, a CrossWalks aqui, eles concorrem muito com um cabo aqui que não tem a menor qualidade. É verdade. Né? Um grande problema é esse. Ela tem todas as qualificações, às vezes a pessoa vai pelo preço mais barato, é onde a coisa pega, né? Aliás, esse é um bom detector de desconfiar de preço muito barato, né, Sérgio? Não, sem dúvida. Porque, veja bem, eu vou fazer uma inspeção. Fui contratado para fazer uma inspeção num prédio. Eu tenho um tempo para fazer isso aqui. Eu vou levar 1, 2, 3 dias, eu vou cobrar pelo meu tempo. A pessoa, quando cobra muito barato, o tempo que ela vai se dedicar àquilo lá é muito pouco. Entendeu? Então, o preço é um fator, né? A gente tem que fazer a concorrência entre iguais. Se eu fizer a concorrência sem ter algum balizamento ali, não tem como, que um cobra 1.000, outro cobra 100, alguma coisa está errada nesse sentido. Agora, o grande problema é o seguinte, realmente, tudo que está ligado à proteção não interfere no funcionamento. Então, você fala, mas o prédio tem um para-raios ruim. A pessoa pode morar 20 anos ali e vai contar com a sua... Eu estava... Para vir para a entrevista que eu estava pensando, que a gente ia conversar, eu, por exemplo, eu nunca usei o airbag no meu carro. Se ele não tivesse, ele não ia fazer a menor diferença. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar nas revisões ali e o cara tem que testar. E eu tenho que confiar nisso, né? Então, é a mesma coisa. Eu falo assim, eu poderia chegar aqui e falar para você, eu não precisava de airbag. Na minha concepção, carro não precisava de airbag. É claro. Nunca usei, eu tenho 30 anos de motorista, nunca usei. Mesma coisa comigo. Aí, o que vai acontecer? Só que no dia da batida que eu precisar, eu vou lamentar não ter. Eu escrevi um artigo na revista lá que eu escrevo, que eu terminei o artigo assim. Como falava um barão de Itararé, né? Aparício Torelli. As consequências vêm depois. Esse é o grande desafio de quem trabalha com segurança, né? A segurança sempre é preventiva. Não existe segurança depois que o problema aconteceu. Então, a gente conta com a consciência do síndico, a consciência dos administradores das empresas, principalmente a consciência dos colegas, né? Eu não posso chegar, por exemplo, e falar assim, Sérgio, eu vou fazer um projeto com um engenheiro tal, eu falo, puta, cara, é uma picareta. É constrangedor para mim chegar e falar, fulano de tal é ruim, né? Então, esse é um problema. Nós tivemos, voltando ainda mais antes, né, para os anos 70, incêndios incríveis em São Paulo, terríveis. Joel, Mandraus, mês de fevereiro, tinha muita, por causa do calor, você já explicou isso para a gente. Incêndios terríveis, com muita gente morrendo. Você diria que nós estamos definitivamente livres desse tipo de incêndio, ou ainda podemos ter coisas desse tipo, tragédias desse tipo? A gente ainda pode ter tragédias desse tipo. De maneira geral, felizmente, hoje se investe muito na prevenção contra incêndio. Materiais que a gente fala, materiais melhores que resistem mais ao incêndio, tecnologia, alarme de incêndio, rotas de fuga, tá certo? Principalmente brigadas de incêndio. Então, hoje a gente está a probabilidade de acontecer aquilo ela é menor, mas existem muitas vulnerabilidades, existem muitos prédios ainda que são inseguros. Eu acredito que a gente ainda possa vir a sofrer alguma coisa nesse sentido. Isso depende muito da fiscalização do Corpo de Bombeiros e da consciência das pessoas que vivem. A gente precisa atribuir responsabilidade a quem mora ou trabalha numa edificação. Precisa atribuir uma responsabilidade. Conversar com o síndico, conversar com o administrador, perguntar o que está sendo feito para evitar que o incêndio aconteça nesse sentido, né? É importante tocar nesse ponto que a maioria das pessoas que morrem no incêndio não morrem queimadas. A grande causa de morte em incêndio é a asfixia. Porque, sabe uma canaleta plástica, tudo que é plástico, a gente fala que tem gases halogenados, que é um tipo de bromo, alguns tipos de gases que são altamente tóxicos. Quando o incêndio surge, o que acontece? Aquilo rapidamente, o espaço, a sala, aqui, o corredor, ele se toma num gás, e a gente tem muita dificuldade de visualizar as coisas. E a gente começa a inalar esses gases. E aí, na medida que eu inalo aquele gás, a minha mobilidade já cai. E as pessoas, é como se a pessoa fosse envenenada pela fumaça provocada pelo incêndio. O que acontece? Todo prédio, que trabalha, a maioria dos prédios, sabe aquela placa saída? Uhum. Só que, imagina só, quando começa aqueles gases, a primeira coisa que vai acontecer se aquela placa não for feita corretamente, aquela placa ninguém enxerga.
E mesmo que enxergasse, o que acontece nesse sentido? Você está nervoso, você vai olhar, você quer sair para algum lugar. E as pessoas começam a sair, chega uma hora que elas ficam encurraladas, porque não tem mais como seguir. E o gás ele vai ocupar todo o volume, os gases halogenados. Eles vão ocupar todos o volume da edificação e a pessoa morre asfixiada. Então, o que acontece? Essas normas técnicas que a gente trabalha, muita gente acha que isso é encheção de saco. É lei para não sei o quê. Essa é lei para atrapalhar a vida da gente. Não é. Muita coisa que é feita ali é muito importante. Então, por exemplo, essas tomadas, esse material plástico, aquelas tomadinhas, aqueles interruptores, a própria cobertura do cabo, hoje é feito de um material que não solta esses gases tóxicos. A maioria dos prédios, aqueles prédios lá da Paulista, os mais modernos, são feitos com materiais não halogenados, porque existe norma para isso. Então, um prédio desse pegando fogo, esses gases não são liberados, tá certo? Só que é um material mais caro do que um material convencional, mas vale muito a pena. Todo profissional hoje, seja o arquiteto, seja o engenheiro civil, seja o eletricista, hoje eles são conscientes disso. Então, uma coisa boa é que as edificações hoje em dia, elas são muito mais seguras do que eram no passado. Por causa de leis de fiscalização desses novos prédios. As experiências que a gente aprendeu muito com o Joelma, com o Andraus, com a Boate Kiss. A gente aprende muito. O problema é que tem muito cabeça dura, e você convencer o cabeça dura que ele vai investir um pouco mais, mas a segurança dele vai ser muito maior, é difícil, entendeu? Você é do Rio e nós tivemos um caso terrível do Ninho do Urubu. Como é que você analisa esse caso? Eu analiso esse caso primeiro com muita tristeza, segundo por uma coisa, aquelas mortes foram totalmente desnecessárias. Ali a maioria foi asfixia? A maioria foi asfixia. Primeiro, as pessoas podem até ter morrido queimadas, mas a asfixia mata primeiro. Provavelmente, quando o fogo pegou no corpo deles, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eles já estavam inconscientes, porque a pessoa perde a consciência. No primeiro momento, quando a pessoa é intoxicada por um gás, isso atinge o cérebro em primeiro lugar. A pessoa perde totalmente a consciência e desmaia. Foi o que aconteceu com a maioria das pessoas na Boate Kiss também. Depois, aí o fogo se encarrega. Viu? Ali, é o que eu falo, né? É o descaso que a gente tem, né? O descaso que a gente tem com algumas regras básicas de... Pelo que eu sei, eu também não vou entrar em detalhes porque eu não analisei. Claro. Houve problema aqui, o que a CrossFox tem muito, que entende muito, que é fiação. Então, quando você coloca um fio, um cabo numa instalação elétrica, ele tem um dimensionamento. O cabo é a passagem da corrente, é o espaço que eu tenho para passar a corrente elétrica. Quanto pior o cabo, seja ele menor ou seja de material inadequado, mais obstáculo a corrente vai ter. Então, o que vai acontecer? Quanto mais obstáculo a corrente vai ter, mais calor a corrente vai gerar, porque é o atrito, é uma espécie de atrito. Não é bem atrito porque é eletricidade, mas é como se fosse uma... O que acontece que é muito comum? Até vale a pena as pessoas... O pessoal, às vezes, está assistindo o programa aqui, a nossa conversa, abre a cabeça dela. A pessoa faz uma instalação, né? Coloca fio, coloca tomada, e ela vai aumentando o número de equipamentos que ela vai alimentar. Coloca um ar-condicionado, ou troca o ar-condicionado que ela troca por um ar-condicionado de maior potência, e não muda a infraestrutura, não muda o cabo, não muda por onde o cabo passa. Então, um cabo que passava uma determinada corrente, vamos dizer 10 amperes, de repente passa 20. Ele não foi feito para passar 20. É a gambiarra, né? É a famosa gambiarra, né? É a famosa gambiarra. Só que é complicado, eu acho que até vale a pena eu contar isso aqui. Recentemente, um amigão meu, é geólogo. Ele começou a falar assim, Sérgio, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu mudo de disjuntor? Eu falei, esquece. Você tem que contratar um profissional. Ah, não, você é geólogo. Eu não vou amanhã construir uma estrada, quebrar um muro. Então, você não vai aceitar. E a mesma, só que as pessoas acham que a eletricidade ela é muito fácil. Ela é fácil, desde que a pessoa tenha uma qualificação para isso. Entendeu? E isso aí mexe com... Então, vou até dar um spoiler, você vai entrevistar um colega nosso depois, mais tarde, que é o Edson Martinho, ele tem uma coisa chamada Anuário de Acidentes da Bracopel, é uma bíblia para a gente, é uma coisa muito valiosa, porque ele quantifica quantos acidentes foram causados por incêndio, quantos acidentes ou mortes foram causadas por incêndio, por choque, por descargas atmosféricas, e a grande maioria dos incêndios que são identificados, que às vezes a gente não sabe por quê, mas quando a gente sabe por quê, a maioria das vezes causados por falha nas instalações elétricas.
entendeu? É muito perigoso isso. Muito perigoso, porque a pessoa muda o equipamento, mas não muda a estrutura. É mais ou menos assim, tipo assim, fazer uma analogia mais boba, você me desculpa. É mais ou menos como se você fosse assim, você mudasse o seu esforço físico e você não se preparasse para aquilo, né? Eu tenho um coração, tenho veias, essa coisa toda. Ela vai envelhecendo. À medida que ela vai envelhecendo, eu tenho que mudar a minha atividade física para me adaptar à minha idade. Sim. Aí eu tô com 60, daqui a pouco eu tô com 60, então daqui a pouco eu vou querer ser que nem um jovem de 20 anos, eu tenho que me adaptar. A vantagem da instalação elétrica é porque a gente consegue mudar o corpo, a gente consegue mudar os cabos, mudar a proteção, mudar por onde os cabos passam, entendeu? E aí eu posso alimentar mais Você carga. renova. Renova, exatamente, eu renovo. Só que as pessoas não querem renovar. Eu sempre falo que o que está dentro da parede, em cima do teto, embaixo do piso, ninguém se preocupa. Você está entendendo? Precisa ver, porque o problema vai acontecer ali. Quando a televisão para, eu vejo a televisão, eu vou lá e troco. Mas e se tiver um fio estragado, contaminado? Eu consigo ver? Não consigo. Então eu preciso ter esse cuidado. Porque realmente uma instalação elétrica mal feita, ela mata. E morrem muitas pessoas no Brasil por isso. Muitas pessoas mesmo. Duas últimas para finalizar. Primeiro, eu queria que você falasse do livro que você é coautor e que tem muita coisa importante para quem gosta do assunto e até para quem está preocupado com a própria segurança, que eu acho que todo mundo, né? Certo. Infelizmente, esse livro não está disponível no Brasil. Ele foi feito uma iniciativa foi da ONU, da Unesco, uma associação, para levar esse conhecimento para países pobres, pessoas de países pobres. Então, foram pessoas do mundo inteiro que participaram desse livro, né? E a gente participou de uma parte dele aqui, então. Então, ele não está muito disponível. O que está muito disponível são artigos em revistas, tem bastante. Material na internet, tem bastante. Como é que a pessoa localiza? Coloca descargas atmosféricas, proteção contra descargas atmosféricas, elas vão encontrar. Aí, quando ela encontrar quem é a pessoa que está falando, ela pega aquele nome daquela pessoa e dá uma busca no Google. Ela vai ver se a pessoa trabalha, se a pessoa tem experiência, essas coisas todas. Empresas como, por exemplo, no caso da Embrastec, a CrossFox também já fez isso, eu já tive aqui, elas fazem muito treinamento, elas fazem muito... A CrossFox me trouxe aqui, convidou vários colegas, e a gente vem com a máxima boa vontade fazer palestras. Por exemplo, a Embrastec, ela faz muita palestra. É parte, você vende um produto, você precisa ensinar as pessoas a utilizar aquele produto. Então, a gente faz muita palestra. E também, se você me permite convidar, é porque é gratuito e é feito na USP, existe o ILSD. A USP, durante 2 dias, vai levar todos esses especialistas que ralaram lá atrás comigo para um evento que vai falar sobre descargas atmosféricas, tá? Procura I de igreja, L de Luiz, S de sapo, D de dado, USP, que vai aparecer a data, porque eu posso me confundir. Flávio, o que dói na gente, você pega os maiores especialistas do Brasil durante 2 dias para dar palestra, para ensinar. Às vezes vão 10 pessoas, aí você fala assim... Tem mais palestrante que aluno, né? Aí você fica, realmente, a gente fica frustrado, porque ninguém cobra, a gente quer trocar. Agora, eu falo, se a pessoa é um profissional da área elétrica, ela não tem 2 dias no ano para assistir pessoas que são qualificadas, entendeu? Aí é complicado. Você dá cursos individualmente? Eu dou cursos individualmente, né? Eu já trabalhei numa empresa que deu cursos individualmente e eu faço palestras. Às vezes o próprio CREA me chama para dar cursos. A gente dá curso normalmente. Como é que a pessoa que tiver esse interesse faz para te achar? Eu trabalho numa empresa também chamada Lambda Consultoria. Ela pode procurar. Hoje em dia, eu acho que, assim, as pessoas querem acompanhar meu trabalho. O LinkedIn, hoje em dia, quando a gente usa a rede social para focada no trabalho, ela é muito boa, né? Não se envolver em polêmicas desnecessárias, em promoções bobas. Então, as pessoas têm meu nome, só procurar no LinkedIn, ali eu sempre posto. Eu vou fazer uma palestra, eu coloco lá. Eu vou escrever um artigo, eu coloco lá. O LinkedIn bem trabalhado é uma ferramenta muito boa de qualificação profissional. Então, para você que quer saber mais a respeito do tema, Sérgio Roberto Silva dos Santos. Colocou lá, Sérgio Roberto Silva dos Santos, você vai chegar e vai abrir esse mundo tão importante
para a sua segurança, né? Para a segurança de todos nós. Sérgio, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para dar essa aula, explicar coisas que parecem banais, né? Que são coisas do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, já quando começar a chover na Avenida Paulista, eu trabalhando, não vou atravessar a rua, não. Exatamente. Vou ficar quietinho e tal. Por exemplo, esse é um aprendizado, né? Pedir para o síndico dar uma olhada no para-raio e tal. Coisinhas básicas e nada de gambiarra. Mudou o equipamento. A gente tem que combater a gambiarra. Maravilha. Sérgio, muito obrigado e parabéns. O seu trabalho é maravilhoso e muitas vidas são salvas por esse trabalho. É que não aparece, né? A vida é salva, então não acontece o acidente. Graças a Deus. Espero Claro. que você não considere isso aqui puxação de saco, nada, porque é pura sinceridade. Eu também aprendo muito acompanhando o seu trabalho lá, porque você fala muito sobre futebol, mas você fala sobre o comportamento profissional do jogador, do técnico, atitude, motivação, e sempre também lá tem muito aprendizado para a gente, de Muito coisas obrigado. que você coloca lá que são direcionadas para o futebol, mas a gente pode aplicar na nossa vida profissional também. Eu que agradeço. Foi uma honra te entrevistar. Um abraço. Tchau. Conexão CrossFox fica por aqui, mas tem muita coisa legal. Siga a gente.